O cenário que Gênesis capítulo 6 nos apresenta é verdadeiramente assustador e desolador. Imagine só, um mundo que poucas gerações depois de ter saído perfeito das mãos de Deus, já estava completamente afundado em sua própria maldade. A Bíblia nos diz que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. Não se tratava de pequenos erros ou falhas ocasionais. Não mesmo. Estamos falando de uma corrupção profunda que havia contaminado o próprio âmago da existência humana. A violência era a linguagem comum, a lei do mais forte imperava sem qualquer restrição, e a imaginação e os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Pense nisso. Cada desígnio, cada plano, cada pensamento era voltado para o mal. Essa descrição dramática não é um exagero poético dos escritores antigos. É um diagnóstico preciso do estado espiritual e moral da humanidade antediluviana. O pecado, que entrou no mundo com Adão e Eva e se manifestou violentamente com Caim, agora havia se tornado uma pandemia incontrolável. A sociedade havia perdido completamente seu norte moral. A reverência a Deus, o amor ao próximo, a santidade da vida, todos esses valores haviam sido abandonados e substituídos por um egoísmo cruel e uma busca incessante por prazer e poder a qualquer custo. O mundo estava doente, em um estado terminal, e a fonte dessa doença era o coração humano, que se afastara radicalmente de seu Criador. O problema era, portanto, muito mais do que apenas um desvio de comportamento. Era uma degeneração completa da imagem de Deus no homem. A criatura, feita para refletir a glória do Criador, agora refletia uma versão distorcida e sombria de si mesma. A terra, que deveria ser um lugar de harmonia e adoração, havia se transformado em um palco de brutalidade e corrupção. O texto bíblico é enfático ao afirmar que a terra estava corrompida e cheia de violência. Essas duas palavras, corrupção e violência, resumem a condição trágica de uma humanidade que escolheu viver de costas para Deus, seguindo apenas os impulsos de sua natureza caída e pecaminosa. É nesse contexto de caos moral e espiritual que a narrativa do dilúvio se desenrola. A história não começa com a chuva, mas com a razão para a chuva. Deus observa essa situação de um ponto de vista celestial e vê um quadro que lhe causa profunda tristeza. A humanidade, o ápice de sua criação terrestre, havia falhado de maneira espetacular. O projeto original de um mundo habitado por seres que vivessem em comunhão com ele estava em ruínas. A questão que pairava no ar não era se algo precisava ser feito, mas o que poderia ser feito para lidar com uma rebelião tão generalizada e um mal tão arraigado na própria essência da sociedade daquela época. O capítulo 6 do livro de Gênesis funciona como uma ponte teológica e narrativa de extrema importância. Ele conecta dois momentos fundamentais da história bíblica: a perfeição da criação e a tragédia da queda, descritas nos primeiros capítulos, com o julgamento cataclísmico do dilúvio. Sem Gênesis 6, o dilúvio poderia parecer um ato arbitrário e excessivamente severo da parte de Deus. No entanto, este capítulo fornece o contexto crucial, a justificativa divina para uma intervenção tão drástica. Ele nos mostra, passo a passo, como a situação se deteriorou a um ponto de não retorno, tornando o juízo uma consequência inevitável da rebeldia humana. Ele é a peça que faltava para entendermos a lógica divina por trás dos acontecimentos. Olhando para trás, os primeiros capítulos de Gênesis nos mostram a criação de um mundo muito bom. Vemos a queda de Adão e Eva, a introdução do pecado e suas consequências imediatas, como a vergonha, o medo e a expulsão do Éden. Logo em seguida, testemunhamos a escalada do pecado com o primeiro assassinato, quando Caim mata seu irmão Abel. A genealogia de Caim revela uma sociedade que, embora tecnologicamente avançada, era marcada pela violência e pela arrogância, como vemos no cântico de Lameque. Gênesis 6.
pega essa trajetória de declínio e a leva à sua conclusão lógica, mostrando que o pecado, quando não é freado, não apenas persiste, mas se multiplica e se aprofunda a cada geração. A importância teológica deste capítulo é imensa, pois ele introduz de forma clara alguns dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Primeiramente, ele expõe a doutrina da depravação total da humanidade. A afirmação de que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, Gênesis 6, versículo 5, é uma das declarações mais fortes sobre a natureza pecaminosa do homem em toda a Escritura. Em segundo lugar, o capítulo revela a justiça de Deus, que não pode permanecer indiferente ao mal. Sua santidade exige uma resposta à corrupção e à violência que haviam enchido a terra. O juízo do dilúvio não é um ato de um tirano, mas a ação de um juiz justo. Ao mesmo tempo, e de forma paradoxal, é em meio a esse cenário de juízo iminente que vemos brilhar um dos conceitos mais belos da Bíblia, a graça divina. No exato momento em que a humanidade é condenada, o texto nos diz: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Essa é a primeira vez que a palavra graça, do hebraico shem, aparece na Bíblia, e ela surge no contexto mais sombrio possível, Gênesis 6. Portanto, não é apenas sobre condenação, é também sobre a preservação de um remanescente, sobre a esperança que sobrevive ao juízo e sobre um Deus que, mesmo ao punir o pecado, providencia um meio de salvação para aqueles que confiam nele. Um dos trechos mais debatidos e misteriosos de toda a Bíblia se encontra justamente no início de Gênesis 6. O texto diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, versículo 2. A identidade desses filhos de Deus, em hebraico, Bene Ha-Elohim, tem sido objeto de intensa discussão entre teólogos e estudiosos por séculos. Existem basicamente 3 interpretações principais. A primeira, e uma das mais antigas, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que abandonaram sua morada e tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida. Essa visão se baseia em textos apócrifos, como o livro de Enoque, e em passagens do Novo Testamento, como Judas 6 e 2 Pedro 2, versículo 4. A segunda interpretação, muito popular entre os reformadores e muitos teólogos hoje, defende que a passagem descreve a quebra de uma separação espiritual aqui na Terra. Nessa visão, os filhos de Deus seriam os descendentes da linhagem piedosa de Sete, que preservavam a adoração ao verdadeiro Deus. As filhas dos homens, por sua vez, seriam as descendentes da linhagem ímpia de Caim. O pecado aqui seria a mistura entre essas duas linhagens, o casamento entre crentes e incrédulos, o que levou à corrupção da fé e à apostasia generalizada. Essa união teria diluído a influência justa no mundo, acelerando a espiral de maldade que dominou a sociedade da época. A terceira interpretação propõe que os filhos de Deus eram reis, tiranos ou nobres da antiguidade que, em sua arrogância, se autoproclamavam divinos ou de linhagem divina. Eles teriam praticado a poligamia de forma abusiva, tomando para si as mulheres que desejassem, estabelecendo haréns e governando com violência e opressão. Essa visão encontra apoio no fato de que, em algumas passagens do Antigo Testamento, juízes e governantes são chamados de Elohim, deuses ou seres poderosos, por serem representantes da autoridade divina na terra. A união deles com as filhas dos homens representaria a opressão dos poderosos sobre o povo comum. Como resultado dessas uniões, surgiram os Néfilim, outra palavra que gera muito debate. A Bíblia diz que eles estavam na terra naqueles dias e que eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra Néfilim
pode ser traduzida como os caídos, ou, popularmente, como gigantes. Independentemente da interpretação exata sobre suas origens, fica claro que eles eram homens de grande poder, provavelmente de grande estatura e força, conhecidos por sua violência e por dominarem a sociedade. Eles simbolizam o ápice da arrogância e da força bruta que caracterizavam o mundo pré-diluviano, contribuindo para a Terra estar cheia de violência. A reação de Deus à condição da humanidade é descrita em Gênesis 6 com uma linguagem profundamente emotiva e antropopática, ou seja, atribuindo características humanas a Deus para que possamos entender seus sentimentos. O versículo 6 é um dos mais tocantes e chocantes de toda a Escritura. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Essa declaração levanta uma questão teológica complexa. Como pode um Deus perfeito, onisciente e imutável se arrepender? O arrependimento humano geralmente implica erro ou falta de previsão, algo que não se aplica a Deus. O arrependimento de Deus, aqui, não deve ser entendido como um reconhecimento de erro. A palavra hebraica usada, nacham, carrega um sentido de profundo pesar, de lamento, de uma mudança de disposição em resposta a uma nova situação. É a dor de um pai que vê seu filho amado se destruir em um caminho de rebeldia. Deus não se arrependeu no sentido de que, se eu soubesse, não teria criado. Pelo contrário, ele lamentou profundamente o rumo que a humanidade, dotada de livre-arbítrio, escolheu tomar. A dor do Criador era proporcional ao amor que ele tinha por sua criação. A maldade humana não causou indiferença em Deus. Causou-lhe uma dor profunda no coração. Essa tristeza divina é o prelúdio para o juízo. A decisão de enviar o dilúvio não nasceu de uma raiva fria e calculista, mas de um coração partido. É a dor de um amor que foi rejeitado e pervertido. A criação, que deveria trazer alegria e glória ao seu Criador, tornou-se uma fonte de pesar. Essa é uma revelação poderosa sobre o caráter de Deus. Ele não é um ser distante e apático, indiferente aos assuntos humanos. Ele se envolve emocionalmente com suas criaturas. Nosso pecado o entristece. Nossa rebelião lhe causa dor. Entender isso muda completamente nossa percepção do juízo divino, transformando-o de um ato de poder arbitrário para uma resposta dolorosa, mas necessária, de um Deus santo e amoroso. A expressão pesou-lhe em seu coração reforça essa ideia de uma angústia profunda. Imagine o peso que Deus sentiu ao contemplar a obra-prima de sua criação mergulhada em uma maldade contínua e autodestrutiva. Cada ato de violência, cada pensamento corrupto, cada coração endurecido pesava sobre o coração do Criador. Foi essa tristeza, originada em seu amor e em sua santidade, que o levou a tomar a drástica decisão de desfazer, ou apagar, o homem que havia criado da face da terra. A destruição não foi o plano A, mas uma resposta extrema a uma situação extrema, nascida de um profundo pesar divino. A decisão de Deus de destruir a vida na terra com um dilúvio pode parecer, à primeira vista, uma medida extrema e até cruel. No entanto, dentro do contexto apresentado por Gênesis capítulo 6, ela é apresentada como um ato de justiça necessário e inevitável. A Bíblia descreve a terra como corrompida e cheia de violência. A corrupção era total, afetando toda a carne, conforme Gênesis 6, versículo 12. Isso significa que não era apenas a humanidade que estava em um estado de depravação, mas toda a criação gemia sob o peso do pecado humano. A maldade havia atingido um ponto de saturação, um câncer que havia se espalhado por todo o organismo do mundo. Um Deus que é perfeitamente santo e justo não pode ser conivente com o mal. A sua própria natureza exige que ele reaja contra a corrupção e a violência desenfreadas. Permitir que aquele estado de coisas continuasse indefinidamente seria uma negação de seu próprio caráter.
O dilúvio, portanto, não foi apenas um ato de destruição, mas também um ato de purificação. Foi uma cirurgia radical para remover um tumor maligno que ameaçava destruir completamente o propósito original da criação. A justiça divina exigia que o pecado fosse julgado e que a terra fosse limpa da mancha da maldade que a havia contaminado de forma tão profunda e generalizada. É importante notar que Deus não tomou essa decisão de forma apressada. A tradição judaica e cristã, com base em passagens como 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, entende que houve um longo período de paciência e advertência. A construção da arca por Noé, que levou muitos anos, serviu como um sermão visual constante para aquela geração. Durante todo esse tempo, o Espírito de Deus contendia com o homem, como diz Gênesis 6, versículo 3, oferecendo uma oportunidade de arrependimento. A destruição só veio depois que a longanimidade de Deus foi completamente esgotada, e a humanidade demonstrou, de forma inequívoca, que não tinha qualquer intenção de mudar seu caminho de rebelião. O juízo, portanto, foi justo porque foi uma resposta proporcional à gravidade do pecado, e porque veio após um período de graça e advertência que foi ignorado. A destruição não foi universal no sentido absoluto, pois Deus preservou um remanescente. Isso mostra que o objetivo não era a aniquilação total, mas um recomeço, uma oportunidade de reiniciar a história humana com uma base de justiça, representada por Noé e sua família. A justiça de Deus, embora severa, estava intrinsecamente ligada à sua misericórdia e ao seu plano de redenção a longo prazo para a humanidade. Em meio a uma descrição sombria de corrupção total, surge uma frase curta, mas carregada de esperança. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Essa é, sem dúvida, uma das viradas mais importantes da narrativa. Enquanto toda a humanidade seguia um caminho de destruição, um homem se destacou. Noé não era perfeito, pois era descendente de Adão, assim como todos os outros. No entanto, a Bíblia o descreve com 3 características notáveis. Ele era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Essas qualidades não eram a causa de ele ter recebido a graça, mas sim a evidência de que a graça de Deus já estava atuando em sua vida. Ser justo, ou tzadik em hebraico, significa que Noé vivia em conformidade com a vontade de Deus, mantendo um relacionamento correto com ele. Ele não seguia os padrões corruptos da sociedade ao seu redor. Ser perfeito em suas gerações, ou tamim, não quer dizer que ele era sem pecado, mas que era íntegro, completo, sincero em sua devoção. Noé era um homem de caráter irrepreensível, quando comparado com a depravação de seus contemporâneos. Sua integridade o diferenciava radicalmente do mundo em que vivia, tornando-o um farol de retidão em um mar de escuridão moral e espiritual. A descrição mais poderosa, talvez, seja que Noé andava com Deus. Essa é a mesma expressão usada para descrever Enoque, que foi tão íntimo de Deus que foi trasladado para não ver a morte. Andar com Deus implica uma comunhão diária, uma vida de obediência, confiança e diálogo constante com o Criador. Enquanto o resto do mundo dava as costas para Deus, Noé caminhava ao seu lado. Era essa relação pessoal e íntima que sustentava sua justiça e integridade. Ele não era justo por suas próprias forças, mas porque sua vida estava conectada à fonte de toda a justiça. É por causa desse caráter, moldado pela graça, que Deus escolheu Noé para ser o instrumento de preservação da raça humana e da vida animal. Noé não mereceu a salvação no sentido de que Deus lhe devia algo. Ele achou graça, ou seja, recebeu um favor imerecido. Deus, em sua soberania, escolheu estender sua graça a Noé e, através dele, a toda a humanidade futura. Noé se tornou o elo de esperança, o homem através do qual Deus executaria seu plano de juízo e, ao mesmo tempo, de salvação, garantindo que a promessa de um Redentor, feita lá no Éden,
não se perdesse nas águas do dilúvio. Após encontrar graça em Noé, Deus não apenas o informa sobre o juízo iminente, mas também lhe fornece um plano detalhado para a salvação. Ele ordena que Noé construa uma arca, uma embarcação de dimensões colossais. As instruções são específicas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, provavelmente cipreste, com medidas precisas de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas modernas, isso daria aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Era uma estrutura gigantesca, projetada para ter uma estabilidade incrível e uma capacidade de carga enorme. Deus também instrui Noé a calafetar a arca por dentro e por fora com betume, garantindo sua total impermeabilidade. A estrutura deveria ter 3 andares, compartimentos internos para abrigar os animais, uma única porta na lateral e uma abertura para luz e ventilação no topo. Cada detalhe do projeto foi divinamente especificado. Isso nos mostra que a salvação não foi um improviso, mas sim um plano cuidadosamente elaborado por Deus. A arca não era apenas um barco, era um símbolo tangível da providência e da graça de Deus. Era a resposta divina para o problema do pecado, um meio de escapar do juízo e encontrar segurança em meio à destruição. A construção da arca foi, em si, um ato de fé extraordinário. Noé recebeu uma ordem que desafiava toda a lógica humana. Ele deveria construir um navio gigante no meio da terra seca, em preparação para uma chuva e uma inundação de proporções nunca antes vistas. Por muitos anos, talvez décadas, Noé e sua família trabalharam nesse projeto monumental, provavelmente sob o escárnio e a zombaria de seus vizinhos. Cada martelada, cada viga colocada no lugar, era uma declaração de fé na palavra de Deus e um sermão silencioso para um mundo incrédulo. A Bíblia resume a resposta de Noé de forma simples e poderosa. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 22. A arca representa a salvação que Deus oferece. Assim como a arca era o único lugar de segurança em meio às águas do dilúvio, a Bíblia apresenta Cristo como o único meio de salvação do juízo final sobre o pecado. Havia apenas uma porta na arca, e todos os que queriam ser salvos precisavam entrar por ela. Da mesma forma, Jesus se declarou a porta. João capítulo 10, versículo 9. O único caminho para o Pai. A arca foi um projeto de esperança, um refúgio preparado por Deus, disponível para todos que, pela fé, aceitassem o convite para entrar e escapar da destruição vindoura. A história de Gênesis capítulo 6, embora antiga, ressoa com uma força impressionante em nossos dias. Ela nos ensina lições atemporais sobre a natureza do pecado, a realidade do juízo divino, a maravilha da graça e a persistência da esperança. Primeiramente, o capítulo nos oferece um retrato sóbrio da seriedade do pecado. Vivemos em uma cultura que muitas vezes banaliza o mal ou o redefine como uma simples falha ou escolha pessoal. Gênesis 6 nos lembra que, para Deus, o pecado é uma afronta grave que corrompe sua criação e lhe causa profunda dor. A descrição da maldade humana como contínua e universal nos alerta sobre a tendência de nossa própria natureza e a necessidade de vigilância espiritual. Em segundo lugar, a narrativa reafirma a realidade do juízo divino. A ideia de um Deus que julga o mundo pode ser desconfortável para a sensibilidade moderna, que prefere focar apenas no amor e na tolerância divina. No entanto, a Bíblia apresenta um Deus que é tanto amoroso quanto justo. O dilúvio nos mostra que a paciência de Deus tem um limite e que haverá um dia de prestação de contas para a maldade e a rebelião. O próprio Jesus comparou a sua segunda vinda aos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39.
indicando que o juízo final virá de forma inesperada sobre um mundo indiferente e absorto em seus próprios afazeres, assim como aconteceu naquela época. A lição mais poderosa, contudo, é a da graça. No momento mais sombrio da história humana, quando a extinção parecia certa, Noé achou graça. A salvação não veio por mérito humano, mas por iniciativa divina. Deus proveu um meio de escape. Essa verdade está no coração do Evangelho. Assim como Deus proveu a arca para Noé, Ele proveu Jesus Cristo como nossa arca de salvação. Em um mundo condenado pelo pecado, a graça de Deus nos oferece um refúgio seguro do juízo vindouro. A história de Noé nos convida a responder com fé à provisão de Deus, entrando na arca que Ele preparou para nós, através do sacrifício de seu Filho. Finalmente, Gênesis 6 é uma história de esperança inabalável. Mesmo diante da destruição total, Deus preservou um remanescente para dar um novo começo à humanidade. Isso nos ensina que, não importa quão sombria a situação pareça, seja em nossa vida pessoal ou no mundo ao nosso redor, Deus sempre tem um plano de restauração. Ele é um especialista em recomeços. O legado de Gênesis 6 não é apenas uma advertência sobre o juízo, mas uma promessa de que a graça de Deus é mais poderosa que o pecado e que sua fidelidade garante a continuidade de seus propósitos redentores. É um chamado para, como Noé, andarmos com Deus e acharmos graça a seus olhos, vivendo como luzes em um mundo que desesperadamente precisa de esperança.